Então, será que você tem autismo, TDAH? Será que é superdotação ou é uma dupla excepcionalidade? Eu percebo que uma parcela significativa das pessoas que me procuram, que eu atendo no consultório, elas vêm imaginando que sejam autistas ou que tenham TDAH. E aí, quando eu vou avaliar, quando eu vou colher a história, os dados me revelam esses sinais, às vezes muito característicos de uma inteligência acima da média. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, conversar aqui sobre 15 sinais de que talvez você tenha altas habilidades e superdotação e também saber se alguém apresenta uma dupla excepcionalidade ou múltipla excepcionalidade, ou seja, se além da superdotação, que não é um diagnóstico clínico, é uma característica do ser humano, não tem uma CID, né? Não é caracterizado como um problema, mas se além disso existe uma outra condição, um transtorno como TDAH ou o autismo, por exemplo. E antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, participe das nossas conversas, das nossas discussões aqui, se você gosta de aprender sobre o cérebro, e também já curta o vídeo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E dito isso, vamos lá ver o conceito mais utilizado atualmente para se compreender a superdotação. Existem várias hipóteses, várias formulações e teorias, mas aqui no Brasil, por exemplo, em outros lugares do mundo, o conceito mais utilizado é o do psicólogo americano Joseph Renzulli, que, aliás, vale a pena conhecer porque é uma pessoa fantástica. E para ele, a superdotação é definida como a interseção entre três conjuntos de características. O que agora nós costumamos dizer, né, que são os 3 anéis de Renzulli, que são as habilidades, altas habilidades acima da média, em envolvimento com tarefas desafiadoras, e o terceiro anel, a criatividade para resolver e, às vezes, inventar também problemas. Então, seguindo essa proposta do Renzulli, um indivíduo, né, uma pessoa superdotada, é aquela que demonstra não apenas um potencial cognitivo, né, habilidades elevadas na escola, um QI acima da média, mas também aquele que tem alto nível de motivação para se envolver nessas áreas e uma capacidade de pensar de uma forma original, criativa, às vezes até exótica. E daí, em crianças muito pequenininhas, a superdotação pode ser observada quando nós observamos 5 sinais, que são a habilidade verbal muito acima da média, a criança fala muito, fala palavras difíceis, se expressa de maneira muito precisa, antes do tempo. O segundo sinal, ter fortes habilidades, né? Habilidades matemáticas também muito acima da média, montar quebra-cabeça, fazer cubo mágico, isso é o clássico, né? O terceiro é a capacidade de concentração também muito alta e conseguir ler, né? Passar muito tempo envolvido numa tarefa. O quarto sinal é uma capacidade muito precoce também de fazer um raciocínio abstrato e antes do tempo, lembrando que se a gente estiver seguindo os estágios de desenvolvimento, né, propostos pelo Piaget, então, mais ou menos entre os 7 e 11 anos, a criança vai estar num raciocínio operatório concreto, em que ela já compreende os problemas lógicos, né? Ela já consegue fazer as diferenciações sobre peso, volume e consegue, né, resolver questões mais concretas mesmo. E aos 12 anos, a criança já começa a entrar no estágio operatório formal e aí ela começa a fazer inferências a partir de dados mais subjetivos. Então, se a criança já faz essas estimativas e especulações antes dos 12 anos, aí nós podemos pensar em precocidade. E o quinto sinal de alerta é um interesse também muito precoce por temas muito complexos e às vezes bastante distantes da realidade daquela família. Se você já viu as entrevistas da Gabrielle no programa da Ellen, você vai ver que é divertidíssimo, né? E é encantador e muito acima da média. Uma criança muito diferente, desde pequenininha, desde os 3 anos, ela tinha interesses muito complexos. E aí você vai saber do que eu estou falando aqui. A Gabrielle, ela sabe não apenas os nomes, por exemplo, dos elementos da tabela periódica, mas ela sabe também explicar a função de tudo e ainda sabe identificar, né, pela imagem aqueles elementos. E como ela ama ciências, aos 6 anos, vocês vão ver que tem essas entrevistas, né, anualmente lá no programa da Ellen,
Então, aos 6 anos, a Brielle já sabia a história de muitos cientistas famosos e, inclusive, ela conseguia reconhecer os pesquisadores que ela mais gosta, né? Uma lista enorme pelas fotos, pelas imagens. E isso brincando, quer dizer, ela estudou, memorizou todas as informações, como ela diz, ela usa o potencial do cérebro jovem dela e ela faz isso porque ela tem uma motivação muito forte, que foi respeitada pela família, e ela usa isso como brincadeira, só que é uma brincadeira bem diferente da média. E ok, a precocidade é algo que desperta a nossa atenção, né, que chama atenção mesmo para o potencial do ser humano, e é bonito ver a criança daquela forma, mas o que nós podemos observar além disso? Bom, em geral, se a gente pegar grupos semelhantes, então se fizer uma comparação entre crianças da mesma faixa etária, do mesmo grupo social, com temperamentos semelhantes, o gênero também, né, aqueles comportamentos de gênero, a formação cultural, as mesmas oportunidades, aí essa criança, a superdotada, ela se destaca quando ela está na fase escolar, por alguns comportamentos bastante característicos. E é por isso que nós estamos aqui, para listar esses 15 comportamentos que podem chamar atenção e que podem nos levar a pensar em superdotação, em altas habilidades. E o primeiro comportamento, né, o primeiro ponto que chama atenção é o humor. A pessoa superdotada, ela costuma ser muito espirituosa, rápida no raciocínio, ter um senso de humor mesmo apurado, ser cômica. Às vezes esse senso de humor vai para um lado meio bizarro, às vezes até absurdo, mas é diferente e inteligente. O segundo ponto é ter uma imaginação e uma criatividade também muito acima da média, muito diferente. As pessoas superdotadas às vezes são muito criativas, engenhosas, usam materiais diferentes para concluir uma mesma tarefa, então resolvem problemas de formas criativas usando múltiplos materiais, são inovadoras e isso também chama atenção. O terceiro ponto é gostar de investigar, explorar, de sondar as questões. E aí, por isso, as pessoas superdotadas às vezes fazem muitas perguntas, querem ir à raiz das questões, e os adultos às vezes não têm paciência porque eles têm muitas ideias, querem entender os sentimentos, os sons, os símbolos, os movimentos, saber o significado das palavras. Então, esse é um ponto bastante característico. O quarto ponto é ter uma memória fantástica e um processamento mental muito acelerado. E isso, né, esse poder cerebral pode inclusive levar a alguns desafios, porque a pessoa tem a capacidade de manipular muitas informações, ela vê além do que as outras pessoas conseguem enxergar, ela reúne, né, conecta informações que os outros não conseguem, então parece aos olhos da média que essa pessoa superdotada às vezes está falando coisas desconexas. E aí ela pode se sentir menos capaz, ela pode inclusive ser interpretada como uma criança menos hábil do que as outras. O quinto ponto é a hipersensibilidade. E essas pessoas superdotadas às vezes têm esse traço ou característica em comum com as pessoas autistas, que é a tendência a captar muitas informações sensoriais, e quando elas estão bem, essas informações são captadas, elaboradas e podem gerar arte, né, elas podem usar com criatividade essas informações sensoriais, mas quando elas estão sobrecarregadas, esses sentimentos que talvez elas acolham sem filtro, também podem deixá-las sobrecarregadas, exaustas. O sexto ponto é a capacidade de se expressar, de falar sobre coisas difíceis, de ser didática, e isso facilita a vida das outras pessoas, porque às vezes o superdotado, a pessoa que tem altas habilidades, consegue explicar as coisas de diferentes formas, falar com profundidade sobre as emoções, sobre psicologia, sobre etimologia, sobre o mundo em geral, e então são excelentes professores e às vezes inovam nessa área. O sétimo ponto é o raciocínio acelerado e muito eficiente. Então, a pessoa superdotada é excelente em refletir sobre as coisas, sobre as informações, prever as consequências de determinadas ações,
antecipar também comportamentos que ela precisa ter ou que os outros precisam ter para terem os seus resultados, oferecer alternativas, tem um pensamento às vezes muito rico, muito flexível, criativo também, e podem ser altamente conscientes, muito lógicas, é outro ponto que chama atenção, porque eles não aceitam porque sim. Então, se a mãe fala para a criança, você tem que fazer isso porque sim, o professor da mesma forma, essa criança superdotada, ela não vai aceitar. Ela precisa de argumentos lógicos. O 8º ponto é a capacidade de resolver problemas. Então, as pessoas superdotadas têm facilidade também para encontrar novas soluções, encontrar alternativas, várias possibilidades de resolver o mesmo problema. Inclusive, eles gostam de se fazer esse desafio, por exemplo, quem gosta de matemática, às vezes resolve a mesma equação de diferentes maneiras. E às vezes eles ficam também muito aflitos por verem que o mesmo problema ocorre sempre do mesmo modo nos ambientes em que eles estão, seja na escola, seja no trabalho, se aquele problema ocorre todos os dias. Na cabeça dele, a resolução é muito simples e ninguém tomou uma atitude, e isso pode gerar uma revolta e às vezes ele é visto, né, essa pessoa, se for criança, às vezes acaba recebendo um diagnóstico de TOD porque está sempre apontando os erros dos lugares e os erros das pessoas. O 9º ponto é a intuição. Parece algo místico aqui, mas não. A intuição vem dessa capacidade de absorver muitos estímulos sensoriais, e isso acontece de forma inconsciente, então algumas respostas brotam, algumas soluções, ou a pessoa consegue antecipar os cenários com mais facilidade porque as informações, os dados já estão no cérebro dela. O 10º ponto é a aprendizagem, então a capacidade de aprender tudo muito rapidamente, e aliás, as pessoas superdotadas e que têm outras habilidades, às vezes amam aprender e buscam, têm necessidade, como tem necessidade de se alimentar. E às vezes elas fazem isso de uma forma diferente, mais sofisticada, e estão sempre com livros e realmente aprendem. O 11º ponto é ter muitos interesses ou ter um nível de interesse acima da média. E esses interesses às vezes aparecem na infância como muito avançados, às vezes como paixões mesmo, a pessoa investe tempo, energia, cria naquele espaço. Às vezes são tópicos incomuns também, como no autismo, e a pessoa fica hiperfocada, apaixonada, e às vezes ela salta de um interesse para o outro porque ela capta tudo muito rapidamente. O 12º ponto é ter preocupações morais muito acima da média, ser aquela pessoa justiceira, preocupada com a ética, querer que tudo aconteça da melhor forma possível, que as decisões sejam tomadas de forma imparcial, justas. E aí, às vezes, os pais me contam que a criança é quietinha, mas se ela vê qualquer tipo de injustiça, ela sai do seu lugar e vai lá argumentar, mesmo que seja com um adulto ou com uma pessoa que tenha mais autoridade do que ela. E isso chama atenção. O 13º ponto é essa motivação, também muito acima da média, e a necessidade, que é muito intensa, de saber das coisas, de fazer as coisas, de sentir, de criar, de compreender, de conversar e de aprender principalmente. O 14º ponto é ser questionador. Então, quando a criança levanta a mão várias vezes durante a aula para fazer perguntas, ela quer saber de tudo. E ela não pergunta porque ela não tenha compreendido, mas porque ela quer saber dos detalhes, ela quer explorar mais aquele conteúdo, ela quer sair de sala. Então, aquele ambiente, né, a classe é muito pequena para ela. Aí nós também, né, ficamos alertas para essa possibilidade da superdotação. E finalmente, o 15º ponto aqui é a autonomia. Quando você dá uma tarefa e a criança resolve tudo sozinha, ela precisa apenas de um apoio pontual, né, mas ela trabalha muito bem com aqueles objetivos autodirigidos, é também outro sinal. Então, quando ela performa muito bem, quando ela aprende, questiona, traz as questões, nos ensina, conta histórias, vai muito além do previsto, esse é um indício. Agora, é claro que a maior parte das crianças é muito esperta, muito criativa e muito divertida, mas os alunos superdotados, eles vão apresentar essas características de forma mais frequente.
com maior intensidade e por um período de tempo mais longo, ou seja, essas características fazem parte de quem eles são. E alguns desses sinais, eles podem ser sim confundidos com o autismo, nós já dissemos aqui, porque se a pessoa tem esse interesse muito especial, muito diferente, muito intenso, e se ela passa muito tempo envolvida com dinossauros, unicórnios, livros, naturalmente nós vamos pensar na possibilidade de TEA. Mas, como sempre, é importante lembrar de que, para que o diagnóstico de autismo seja aventado e principalmente realizado, é fundamental que a criança apresente as dificuldades na comunicação e na interação social, além de mais de um comportamento, atividade ou interesse restritivo e repetitivo. E algumas pessoas superdotadas tendem a ter dificuldades na socialização simplesmente porque elas não têm paciência com as pessoas normais. E outro detalhe é que a superdotação pode também vir com uma certa desregulação emocional, porque a pessoa superdotada tende também a ser muito sensível, e aí ela pode ter dificuldade para administrar o volume e a velocidade dos seus pensamentos. E por isso, a avaliação precisa ser muito cuidadosa e pode ser que essas condições apareçam juntas na mesma pessoa. Agora, pensando na diferença entre o TDAH e a superdotação, por que esses diagnósticos podem ser confundidos? Bom, porque não raramente o aluno, muito inteligente, aprende tudo que ele precisa antes dos colegas e aí ele quer buscar novas fontes de estímulo, ele quer buscar novas fontes de diversão para o cérebro inteligente e aí o aluno vai conversar com os amigos, ele se levanta sem autorização, ele dá opinião nas atividades dos outros, às vezes até na atividade da professora, fica entediado com ensaios bobinhos de teatro e às vezes o aluno já escreveu 3 livros de 500 páginas enquanto a turma está lá transpirando para concluir uma redação. E aí, se a professora passa esse tipo de atividade, a criança superdotada acha isso ridículo. Enfim, o tédio às vezes é interpretado como desatenção. A necessidade também de explorar o mundo pode ser interpretada como hiperatividade. E a tendência a argumentar e a corrigir os outros pode ser vista como impulsividade. E aí pronto, o diagnóstico, às vezes, bastante equivocado de TDAH está feito. E as duas condições podem aparecer juntas? Sim, as duas condições podem aparecer juntas, mas como nós vamos saber se é superdotação e não TDAH? Bom, pela resposta à intervenção. Se depois de oferecer mais autonomia, mais tempo para se aprofundar nas suas pesquisas, nos seus interesses, a criança se concentra, aprende e produz, e ela consegue se dedicar ao esporte, à liderança, à matemática, às artes ou a outros temas, né, do interesse dela, sem os prejuízos do transtorno do déficit de atenção, talvez seja apenas o caso de uma pessoa muito acima da média que não estava recebendo o suporte adequado, suporte específico ali na sala para que ela usasse os neurônios dela. E eu tenho gostado muito de conversar com vocês sobre essas outras possibilidades, além do autismo, porque é muito importante oferecer um suporte personalizado a cada pessoa e, como diz o Dr. Renato Silva, que é especialista em transtorno bipolar, você só cumprimenta quem você conhece, ou seja, você só faz o diagnóstico das condições que você conhece. Então, é fundamental saber que o DSM-5-TR é muito longo, que não se restringe a um transtorno e muitas das condições compartilham sinais. E, além disso, como é o caso das altas habilidades, né, e da superdotação, existem essas peculiaridades que não são conceituadas como transtornos, então a gente precisa conhecê-las também. Os traços de personalidade também são outro exemplo, porque eles precisam ser avaliados durante um diagnóstico diferencial e também, às vezes, são um ponto confundidor. Bem, mas aí já é um outro assunto e por hora, comente aqui se você gostou desse tema e se você tem muitos desses sinais de superdotação, aproveite para curtir e para compartilhar o vídeo com quem você sentir que possa se beneficiar dessa listinha e um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!